João capítulo 11, versículos de 1 a 45, é um texto fundamental no quarto evangelho. A ressurreição de Lázaro é um dos sinais mais significativos do ministério de Jesus e revela, de modo especialmente claro, sua verdadeira identidade. O episódio não mostra apenas o reencontro com um amigo querido, mas apresenta Cristo como aquele cuja palavra alcança até mesmo a morte. E esse sinal produz um efeito inseparável. De um lado, manifesta sua glória, de outro, intensifica a oposição que o conduzirá mais diretamente à sua própria morte. O relato apresenta Lázaro, Marta e Maria como uma família muito querida por Jesus. Isso é decisivo, porque impede interpretar a demora como indiferença. Ao permanecer ainda 2 dias onde estava, Jesus mostra que suas ações não obedecem à urgência humana, mas ao plano do Pai. Quando afirma que essa enfermidade não é para a morte, não quer dizer que Lázaro não morrerá, mas que a morte não será sua palavra final. A espera não é descaso. Ela é parte de uma educação na fé. A presença de Cristo diante de um morto revelará mais profundamente sua glória do que a simples cura de um doente. Ao decidir voltar à Judeia, Jesus se coloca outra vez diante de um ambiente de perigo. Os discípulos recordam o risco de apedrejamento, mas ele responde com a imagem de quem caminha durante o dia. Sua vida não está à mercê dos inimigos. Ela segue o tempo determinado pelo Pai. O retorno a Betânia, portanto, não é imprudência, é obediência. Ao dizer que Lázaro adormeceu, Jesus não fala segundo a percepção comum dos discípulos. Eles entendem suas palavras de maneira ordinária. Ele, porém, fala a partir de sua autoridade sobre a morte. Já começa a aparecer aqui a distância entre o horizonte humano e a palavra do Filho. Sua voz não se deixa prender ao limite da experiência comum. Ao chegar a Betânia, Jesus encontra Lázaro no sepulcro há 4 dias. O detalhe é teologicamente decisivo. Ele elimina qualquer ambiguidade. Não se trata de uma cura tardia, nem de uma morte duvidosa, mas de uma morte consumada. Quanto mais estreito se torna o horizonte da condição humana, mais claramente aparecerá o poder da palavra de Cristo. O relato insiste na impossibilidade radical da situação para que a glória do sinal se manifeste de forma ainda mais evidente. O encontro com Marta é o núcleo doutrinário do episódio. Nela, dor e fé coexistem. Ela lamenta a ausência de Jesus, mas ainda confia que Deus ouvirá tudo o que ele pedir. Quando fala da ressurreição no último dia, Marta exprime uma esperança escatológica já conhecida no judaísmo. Mas Jesus leva o diálogo a um nível incomparavelmente mais alto. Eu sou a ressurreição e a vida. Já não se trata apenas de esperar uma intervenção futura de Deus no fim dos tempos. A vida eterna começa a manifestar-se agora, na própria pessoa do Filho. No Evangelho de João, ela não pertence somente ao fim, já irrompe na história em Cristo. Por isso, a profissão de fé de Marta, "Tu és o Messias, o Filho de Deus", responde diretamente a essa revelação. Com Maria, a narrativa assume um tom mais afetivo e existencial. Ela se lança aos pés de Jesus e repete a mesma frase de Marta: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Diante do seu choro e do pranto dos judeus, Jesus se comove profundamente. Sua reação revela sua plena humanidade. Ele não está distante da dor, mas entra nela e chora por amor. Ao mesmo tempo, sua perturbação parece ir além da simples tristeza e deixa entrever também a gravidade espiritual daquela situação, marcada pela descrença de alguns. As lágrimas de Jesus não são desespero. São compaixão verdadeira, amor que se une ao sofrimento humano sem deixar de perceber a dureza do coração. No túmulo, o relato atinge seu ponto mais realista. Há uma caverna fechada por uma pedra, um cadáver em decomposição e a consciência humana de que a morte é irreversível. É precisamente nesse ponto que Jesus recoloca tudo dentro do horizonte da fé. Se creres, verás a glória de Deus. A glória não aparece à margem do limite humano, mas dentro dele. A oração de Jesus deixa claro que o sinal não é um espetáculo para impressionar. Ele agradece ao Pai porque sabe que é sempre ouvido,
e fala em voz alta para que os presentes reconheçam que foi enviado. A glória de Deus se manifesta na ação do Filho, e essa ação quer conduzir à fé. O ápice do relato está no clamor de Jesus: Lázaro, sai para fora. A solenidade dessa ordem eleva o acontecimento para além de si mesmo. O sinal de Betânia não termina em Lázaro. Ele prefigura a ressurreição dos mortos, quando todos ouvirão a voz do Filho. Lázaro sai, mas sai ainda envolto nas faixas, com o rosto coberto por um sudário. Isso é essencial. Não se trata ainda da ressurreição gloriosa e definitiva. Ele volta a esta vida e continua marcado pela condição terrena. Por isso, o sinal aponta para algo maior do que ele mesmo, para a vitória pascal de Cristo e para a esperança escatológica dos fiéis. O sinal produz um efeito duplo. Muitos começam a crer. Mas outros se tornam ainda mais resistentes, e a oposição avança. Em João, a manifestação de Jesus nunca é neutra, ela sempre exige uma decisão. O mesmo acontecimento que o revela como doador da vida acelera o caminho que o levará à morte. É precisamente aqui que o relato alcança sua profundidade pascal. Aquele que chama Lázaro para fora do sepulcro caminhará ele mesmo em direção ao túmulo, para triunfar sobre a morte desde dentro. João 11 oferece uma das mais altas sínteses da cristologia joanina. Jesus é, ao mesmo tempo, o Filho enviado pelo Pai, cuja palavra exerce autoridade sobre a morte, e o verdadeiro homem que se comove, se inquieta e chora. Em Betânia, a glória de Deus não aparece fora da dor humana, mas dentro dela. O sepulcro e o luto continuam reais, mas acima deles ressoa a voz do Filho, que rompe o poder da morte e funda a esperança cristã.